Amadeu estava me perguntando, e cadê o cafezinho? O cafezinho agora é Café Três Corações. A partir de agora nós recebemos, eu quero dar as boas-vindas ao Café Três Corações, e a partir dessa semana a gente já vai ter aqui o serviço de bordo, certo? Tá? Mas, infelizmente, hoje você vai ficar sem um serviço de bordo. Cafezinho Três Corações, 6 tipos de café, e nós vamos servir todos aqui. Quer dizer, eu vou ter que chamar você aqui de novo para a gente fazer uma prova aqui desse café. Que, aliás, todo mundo já conhece, já sabe que é bom mesmo. É bom mesmo. A gente faz o seguinte, hoje a gente vai de água Caiari, que, aliás, está rosa, para comemorar o Outubro Rosa. Outubro Rosa. Isso. E é o seguinte... Tá igual a fitinha do Everton Leone, né? Tá, sim, eu também deveria estar com ela hoje, Pois mas é. eu terminei esquecendo. E é o seguinte, isso aqui é esse compromisso social da Caiari que repassa o valor do faturamento dessa água rosa aqui para o Hospital do Câncer de Barretos. Beleza, né? Interessante. Muito interessante. Amadeu, tá ruim? Tá feio? Tem jeito ou já derramou de vez que não tem mais para onde a gente ir? Olha, é uma crise que se renova, né? Cotidianamente nós temos fatos novos e que a tendência, ora parece assim que degringolou e agora não tem mais jeito. Daqui a pouco dá uma recuada, surgem fatos novos lá que envolvem parlamentares, o presidente da Câmara, então dá uma amenizada, tem que redistribuir a matéria, ver como é que fica. Mas, de qualquer maneira, é uma situação extremamente desconfortável para a sociedade brasileira, né? Porque nós nunca vimos um estágio assim de tamanha insegurança. A instabilidade que permeia o setor institucional, político, né? A própria a estratégia de desenvolvimento está completamente enxovalhada, não se consegue falar em aquele negócio, metas, né? Eu não vou estabelecer meta, mas quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Isso se aplica para a inflação. Né? Que chegou foi estabelecida uma meta de 4,5, dobrou a meta, está em 9, né? E é capaz de fechar o ano com 2 dígitos. Quer dizer, isso foi uma luta da sociedade brasileira para conseguir controlar a inflação e ficar abaixo de 2 dígitos, 3%, 4% eram os limites toleráveis, nós estamos lá chegando em 10%. Amadeu, você falou um negócio que é interessante, foi uma luta da sociedade brasileira, quer dizer, isso não foi Fernando Henrique Cardoso, nem foi Itamar Franco, nem foi Lula, nem foi ninguém que fez, né? Isso é uma luta da sociedade brasileira que não aguentava mais aquilo ali assim e que se aplicou para para tomar o remédio amargo e curar a doença. Exato, né? Exatamente. Só que chegou lá numa determinada hora, aí sim, aí é culpa de governo mesmo, porque enfiaram os pés pelas mãos. Né? Porque, veja bem, quando você se habilita a gerenciar, você tem que ser gerente. E você tem que entender a transitoriedade do cargo. E uma das coisas mais bonitas que tem no regime democrático é a alternância do poder. Agora, quando você se estabelece no poder e passa a traçar um comportamento para a manutenção de poder e não de gerenciamento da sociedade, da nação, acontece o que aconteceu. O que nós vimos foi isso. Nós estamos falando de impeachment. É uma possibilidade, mas eu digo o seguinte... Você acredita nessa possibilidade? Ora sim, ora não. Semana passada eu acreditava, essa semana agora eu não acredito mais. É a instabilidade que nós estamos vivendo, né? Mas eu te diria o seguinte, se nós tivéssemos implantado no nosso regime democrático, constitucional, a figura do recall eleitoral, nós já teríamos um novo presidente. Você é parlamentarista Olha, eu sou praticamente adepto do parlamentarismo, sabe? Porque ele te dá mais flexibilidade. Ele não te obriga. Ele não te obriga a. Já elegeu, a grande tese que está aí de defesa é essa. Elegeu, agora se vire. Vai ter que aguentar os 4 anos. Por que não?
Por que não trocar, se a coisa está mal, se degringolou, que ninguém mais se entende? Aí a gente fala de estocavento, a gente fala de roraimada, a gente fala de mandioca, virou um festival, sabe, de incongruências. A nação está perplexa com o que está acontecendo e o pessoal fica aí brigando pela manutenção do poder. Poder pelo poder. O presidente Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, ele está sofrendo um ataque que me parece que tem tudo a ver sobre as contas da Suíça. Não duvido nem um pouco daquilo ali, tá? Porque se fosse somente a conta da Suíça, tudo ok, mas já tem outras histórias lá em São Paulo. Tem a delação premiada, as delações que foram feitas dizendo que ele tem culpa no cartório. Quer dizer, e na mão de quem é que nós estamos? Porque se retirar a Dilma e o Temer, fica ele. Se retirar a Dilma e não retirar o Temer, fica o Temer. Mas, e aí, doutor? E como é que vai ficar esse negócio para frente? Porque o Eduardo Cunha teria que, obrigatoriamente, em 90 dias, em caso de impeachment, que eu já não acredito mais que exista, mas ele teria que convocar novas eleições. E o Temer? Teria que fazer o outro período? Tem tanta coisa que fica nesse bolo que eu não entendo mais. É tudo muito difícil, sabe? Eu estava vendo na semana passada uma entrevista que o Romero Jucá, é um cara, uma figura, né, na República, porque o Romero Jucá, a origem dele na política é assim, chancelado pelos militares. Ele veio lá daquele tempo do Projeto Rondon, dali ele passou para a FUNAI, e pela FUNAI ele fez carreira lá pela região de Roraima, acabou sendo nomeado, ele foi governador nomeado de Roraima, e já foi governador eleito, já foi senador, já foi senador de novo, já foi líder. É o líder de todos os governos. Ele já foi líder no Senado do Fernando Henrique Cardoso, foi líder do Lula, hoje já foi líder da Dilma, não mais é, enfim. Aí ele vem e diz assim, olha, essa reforma política que foi feita agora, com redistribuição de ministérios e tal, isso aí é o seguinte, a presidência da República aumentou o número de suítes para o PMDB no Titanic. Continua tudo igual. Não, vai afundar. Não, que o homem disse que vai afundar. O Titanic vai afundar, né? Hoje eu vi uma frase do Joaquinzão, Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, dizendo o seguinte, que o impeachment é uma violência que se tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma bomba atômica no meio político. O impeachment está previsto dentro da Constituição. Por que essa confusão toda de fazer ou não fazer? Tudo bem que ele é um instrumento que deve ser usado politicamente e juridicamente. A figura do impeachment, ela tem que ter um clima político de fora para dentro do parlamento. Ou seja, tem que haver uma movimentação popular que dê suporte. Porque senão o argumento fica assim, a presidência da República recebeu 54, 55 milhões de votos. Não serão 513 deputados e 81 senadores que vão tomar esse mandato, que foi o povo que outorgou. Agora, se o povo, como foi na época do Collor, teve aquela movimentação, né, o povo foi para a rua, fez manifestações. E tinha o PT que sabia fazer oposição? Sabia. Aí houve, digamos assim, o povo convalidou antecipadamente o impeachment. A sua saída. E esse clima tem se manifestado aqui e acolá, mas não com tanta intensidade. Então é uma figura que eu tenho alguma preocupação. Meios, condições, me parece que existe. Crime, existe crime. Queria lhe falar sobre essa pedalada fiscal. Pedalada fiscal está previsto lá no artigo de 1950, inclusive, né, que é o respeito ao orçamento. A lei que regula o processo de impedimento ou de impeachment é de 1950. Foi com base nela que foi feito o impeachment do Fernando Collor. Nesse caso aqui, agora,
tem dito, eu vi hoje uma manifestação, um jurista que eu tenho o maior respeito, a maior admiração, que é o Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos maiores administrativistas que nós temos no país, talvez hoje o maior, um cara de uma lucidez fantástica, mas ele tem tido uma postura ideológica ao longo do tempo, ele digamos assim, ele tem militância, né, no Partido dos Trabalhadores. E ele está dizendo que não há condições para impeachment. Não há, porque não há crime de responsabilidade. Então, mas o crime de responsabilidade que ele foi buscar lá na lei 1709, uma coisa assim, de 1950, não está naquela lei, mas nós temos hoje uma lei mais recente, que veio logo depois da lei de responsabilidade fiscal, que é a lei dos crimes de responsabilidade fiscal. É crime de responsabilidade. E a pedalada fiscal é crime de responsabilidade fiscal. Pois é, eu estou fazendo essa pergunta não só ao advogado, mas ao ex-conselheiro de Tribunal de Contas. É crime, né? Tanto pode ser crime para o prefeito, como para o governador, como para o presidente da República. Sem dúvida. E é crime. Sem dúvida, é crime. Quer dizer, está passível de punição. Está configurado o crime de responsabilidade fiscal e é crime de responsabilidade. Consequentemente, haveria. Tanto que tem um outro debate isso aqui, olha, tem que ser crime praticado no atual mandato. No mandato anterior, não. Porque lá ele se encerrou, começou um novo. Então, o que está acontecendo? Aquela representação de impeachment que foi promovida pelo Hélio Bicudo e pelo Miguel Reale Júnior, dois grandes juristas, né? Eles retiraram e vão aditar, porque já há elementos, o TCU já forneceu elementos dizendo que as pedaladas fiscais se repetiram em 2015. TCE e TCU são órgãos que podem promover isso ou eles apenas informam que aconteceu o crime? Contas de gestores, os mandatários maiores, prefeito, governador, presidente da República. Os tribunais de contas fazem o que se chama a apreciação da gestão, né? Os atos de gestão, o atingimento da execução do orçamento, né? E recomendam, através de um documento chamado parecer prévio, eles recomendam que aquelas contas estão aptas a serem aprovadas pelo parlamento. No caso, o parecer prévio, que se chama, que o TCU emitiu agora, na semana passada, com relação às contas de 2014, da presidente Dilma, foi recomendando a reprovação das contas, por conta das tais pedaladas fiscais. Né? Então, o Congresso agora é que vai fazer o que nós chamamos de julgamento político. Ele pode desprezar o parecer prévio do TCU e aprovar as contas do presidente da República. Agora, precisa de 2/3 de quórum. Para acompanhar o parecer prévio e rejeitar as contas, é quórum comum, quórum simples. Né? E, reprovadas as contas, automaticamente está gerada a inelegibilidade do gestor. No caso aí agora da Dilma. E como no caso há o agravante do crime de responsabilidade fiscal, estaria criado o clima, o ambiente jurídico para o afastamento. Para o afastamento. Ainda que não haja o ambiente político ou externo. E eu vou dizer mais uma coisa aqui. E se a gente tiver juízo, a gente não faz. Porque eu não sei onde isso pode nos levar. Eu não sei se isso é bom para o Brasil. Se você me perguntar, aliás, eu acho que se eu perguntar isso para você, você vai dizer também que não sabe não, porque eu acho que está muito complicado, né? Eu te confesso que é um ato assim de extrema violência, para a gente repetir aqui. Não vou dizer que é extremamente violento, porque tem previsão legal, mas é um ato extremado, né? É um ato assim de, uma ruptura muito grande, radicalização, né? do processo político. E eu não sei também como tu, eu sou adepto do receio, das consequências que isso possa trazer. Isso é porque a gente já tem um pouco mais de anos nas costas e a gente já viu algumas coisas aí. Exato. A saída do Collor, por pouco,
não cria um ambiente muito ruim para o Brasil. A gente deu sorte naquela hora, mas foi pura sorte. Verdade. A gente teve um cidadão chamado Itamar Franco, que foi um vice, que foi... Ele controlou. Foi baixo. Botou sob controle a coisa. É verdade. Foi. Verdade. E tinha idoneidade para isso. Vou lhe fazer uma pergunta a mais aqui, só para a gente matar esse assunto e a gente passar lá para o Lava Jato e para o Petrolão e o Eletrolão, enfim, essas coisas aí, que é a parte político-policial. Essa daqui é a parte político-jurídica. Uhum. Quem tem que determinar a aceitação ou não do pedido de impeachment é o presidente da Câmara dos Deputados. Esqueço a figura, vou me abstrair da figura do homem, do Eduardo Cunha, que não está vivendo o seu melhor momento, não, eu não tenho nenhuma inveja dele. Mas por que se está passando isso para discussão no STF, que já disse o seguinte: o rito que ele diz que tem que ter, não tem. Ele tem que só que admitir ou não admitir. O Eduardo passou por cima daquilo que seria a lei, ou a legalidade, ele pisou na bola, ou o STF está dando uma interpretação que não era conhecida, até porque na época do Collor, Michel Temer era o presidente da Câmara dos Deputados, e ele aceitou e foi tranquilo. Será que a pressão das ruas foi que fez aquilo ali assim? Ou agora a pressão da rua, que é contra o Eduardo Cunha, também a situação dele é uma situação muito desconfortável, né? Eu não sei como é que o cara fica... Lá na Bahia o pessoal diria que ele está numa situação cachorra. Cachorra. Ainda hoje estava vendo uma piadinha que está circulando aí, diz que com o dinheiro lá que estava depositado lá fora, a esposa dele teria feito aula de tênis em Miami. Mas que na verdade ela aprendeu a sacar foi na Suíça. Maldade, né? Maldade falar então, isso. Ele está... Mas que é boa. ele está vivendo, né? Nós falamos em 4 estações, né? Do Vivaldi, mas tem as estações do Dante Alighieri, né? Do inferno. Os 9 círculos do inferno. Exatamente. Eu não sei em qual círculo ele está, mas ele já está próximo do últimozinho lá. Já está tostando. Está tostando. Tá bem quentinho lá. Então, o rito que a lei estabelece diz que a representação chega ao Congresso, à Câmara, e ela é recebida pela presidência ou não. E o Eduardo Cunha fica naquele jogo de puxa, encolhe, né? Morde e assopra. Ele diz o seguinte: não, vamos combinar o seguinte, eu vou indeferir o pedido de impeachment e comunico ao plenário. E o plenário vai votar para que eu traga de volta e o plenário decida se cabe ou não cabe. E aí fica aquele negócio, barganha. Para ganhar maioria, para sustentar, como já foi feito agora, distribuiu mais ministério, mais cargos, 2º, 3º, 4º, 5º escalão, está tudo sendo rifado em nome da conquista da estabilidade política, que não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, esse loteamento aí, meio indecoroso, meio não, completamente indecoroso que está acontecendo, vai determinar o quê? Que vai chegar num ponto de exaustão, o Titanic vai afundar, como o Romero Jucá falou. Você acha que vai afundar numa determinada hora? Há condição da Dilma levar esse governo até o final? Tá difícil porque... Tá difícil até dizer que sim ou não. A gente falou que 2015 ia ser difícil, mas que 2016 melhorava. Agora já está falando que vai até 2017, a crise, e parou. O PIB desandou, o desemprego aumentou, a inflação subiu. O dólar hoje bateu um novo recorde. O dólar disparou. 3,98, a maior alta de uma vez só em um dia. Então, o quadro é tenebroso. O quadro é tenebroso, eu não sei, honestamente, eu não tinha visto isso, porque nós passamos uma fase terrível
naquela época de inflação descontrolada, né, que nós tínhamos o tal do overnight, que era o capital motel, né, que entrava aqui, passava uma noite e ia embora, engordava. Por mínimo que fosse o dinheiro que a gente tinha que estar aplicado para não perder o valor. Para preservar, né? Preservar o valor de face dele. E aquilo foi um momento assim dramático para a nação. E que agora nós tínhamos ficado mal acostumados com a estabilidade da moeda, com o crescimento do PIB nacional, e isso nos deixou, assim, uma zona de conforto, né? E agora a gente vê isso desandar tudo, perdemos tudo. Amadeu, a minha mulher está hoje em Londrina, no Paraná. A semana passada, o meu dentista, o Rumier, veio de São Paulo. Os dois estão me contando uma história, que a minha família está lá na Bahia. E eu estou aqui numa ilha de felicidade, que eu estou me sentindo aqui rodeado de tudo que é bom em Rondônia. A gente está com pleno emprego praticamente, a gente está bem, não vejo maiores problemas. O Estado está caminhando, a economia está bem alavancada. Agora lá fora a coisa está terrível, está muito feia. O Tião estava lá essa semana em São Paulo e me disse também o seguinte: eu estou andando aqui naquela famosa rua lá onde o pessoal compra a 25 de março e está vazia. Quer dizer, a 25 de março vazia é mais ou menos como a gente assistiu um jogo de futebol, Flamengo e Corinthians, o Flamengo e alguma coisa, lá dois times desses bem grandes, o Internacional e Grêmio, com o estádio vazio. Não dá para você acreditar, é alguma coisa assim de muito doido. Então, eu estou vendo o seguinte, é que o povo já diminuiu tudo aquilo que tinha e começa a passar fome. Aí eu estou ficando preocupado porque eu não sei qual é o tamanho disso, para onde é que isso vai nos levar. E a preocupação é que ainda não chegou esse vento ruim, ainda não bateu com alguma força no Nordeste, que ali é a região mais carente do país. Meu Deus. Que ela se tornou assim muito exuberante, muito feliz, né, com a alavancagem dos programas sociais, e agora parou tudo. Minha Casa Minha Vida parou. Bolsa Família vai ter que ser suprimida. O Pronatec, aquele que é uma obra, o engodo que já teve aí, está cortado. O FIES está cortado. Ou seja, aqueles programas todos que foram alardeados, que alavancaram a campanha, em função dessa campanha, a candidata Dilma foi reeleita, e ela agora tem que zerar tudo. Aí é que entra o recall. Confesso a você que no momento atual, só para a gente matar esse bloco aqui, no momento atual, a minha grande dúvida é, se a Dilma sair, quem, se fosse assim para a gente escolher no Brasil alguém para colocar, quem seria esse alguém? E isso me preocupa, porque não é somente a Dilma, não. Se a gente tirar os governadores hoje, à exceção de 1 ou 2, quem seriam os outros 25? Se a gente tirar os prefeitos aqui de Rondônia, quem a gente colocaria no lugar? Quer dizer, essa indefinição de ordem geral também está sendo muito particular para estados e municípios. Eu não sei mais para onde a gente vai. Eu não estou falando de crise, não. Eu estou falando de instabilidade política. Eu não acredito em crise, não. Crise a gente vai vencendo, tá? A gente já venceu tantas e quem conviveu com inflação de 1000%, convive com essa de 10% de boa. Verdade. Agora, é preciso que a gente tenha solidez em alguns fundamentos que eu não estou sentindo. Parece que a gente está andando numa areia movediça. Fala para a gente encerrar. Pouquinho de serenidade. Pouquinho de serenidade. O Lava Jato estava indo muito bem, estava tudo lá em cima de um juiz chamado Dr. Moro. Dr. Moro já estava sendo assim aclamado como a fera do Brasil. O bastião moral da nação. Já estava sendo assim, comparado ao Joaquinzão. Caiu no gosto popular. Aí, de repente, foi lá uma decisão e disse o seguinte: olha, aquilo que é Petrobras fica lá com o juiz Moro. Mas eletronuclear e eletrolão e outras coisas que ainda vão aparecer, que a gente sabe que vai aparecer, esse aí está fora dele. Para o advogado Amadeu Machado... Está correto.
Está correto. Está correto. Não pode ser dessa forma, correto. Não pode ser tudo na mão dele, não, porque se daqui a pouco ele vai virar o rei do Brasil, né? Essa aí é questão de competência, né? Pelo local do delito. Isso foi um corte que deram nas asas dele ou não? Hã? Foi um corte que deram nas asas dele ou não? Não. É simplesmente a aplicação da lei. Aplicação da lei. O foro para processar nos crimes é o local do delito. Pronto. Aquele caso da eletronuclear foi em Angra dos Reis. Então é Rio de Janeiro. Angra dos Reis e São Paulo, né? Agora, o que for Lava Jato, porque começou o Lava Jato, começou a investigação, começou lá no Paraná. Por isso que a competência ficou fixada lá. Começou com o Alberto. Não é porque o Moro é melhor do que o outro, nada? Começou com o doleiro, o Alberto Youssef. Ele estava sob investigação e... Aliás, tem um prédio lá em Londrina que é um espetáculo. Pois é. Muito lindo. Um hotel que ele tem, um hotel bacana também. Muito bom. Eu conheço lá o hotel dele lá em Londrina. É muito bacana. Enfim, é por isso que está lá. Agora, se começar a puxar todos os BNDES, se tiver alguma coisa... Está com cara que vai ter, né? É Rio de Janeiro, né? Enfim, alguma coisa que possa ter, sempre será em função do local. Quer dizer, o juiz de primeiro grau é ele que puxa tudo aquilo que tem sob sua responsabilidade. É o chamado juiz originário, né? Originário. Ele está titularizando essa ação e vai. Eu estava vendo ontem, eu recebi um e-mail com a defesa que os advogados do Zé Dirceu apresentaram lá na Lava Jato. São 112 laudas. E eles reclamando que a denúncia que o Ministério Público ofereceu tinha 240 laudas, que era confusa, que era prolixa, que era vazia, que era não sei o quê. E o papelório da defesa do Zé Dirceu na mesma balada, na mesma... Eu fico imaginando o coitado do juiz. Tem que ler 240 folhas da denúncia, 112 folhas da defesa. Como nós estamos falando aqui agora para um público que é heterogêneo, o juiz não lê tudo, né? Ele tem uma equipe para fazer aquilo. Não, ele lê. Ele lê? Lê. Tem, digamos assim, as ações mais banais, mais dia a dia, mais cotidiano, hoje já existe assessoria, né, nos gabinetes dos juízes, assim como tem nos tribunais, né, tem uma equipe de assessoramento de primeira linha. Os juízes já têm também. Então, coisas mais comuns, né, já está pré-elaborado. Tem hoje o sistema aí de informática, o copia e cola, né? Todo mundo está fazendo isso aí. E acontecendo barbaridades, inclusive, por conta disso, né? Aparecendo parte que não é parte, nome que apareceu aqui uma figura aqui na minha ação que eu não sei quem é, está acontecendo. Mas nesse caso aí, com esse apelo de caráter assim nacional e internacional que a Lava Jato tem, porque olha, está repercutindo em todo o planeta, que a Petrobras era uma multinacional, ações na Bolsa em Nova York, Wall Street deu uma tremida. As velhinhas do Canadá querendo o dinheiro dela de volta. Enfim, então aí a responsabilidade do juiz obriga que ele leia papelzinho por papelzinho, ouça gravação por gravação, ele tem que ouvir testemunha por testemunha e formular o juízo dele de valor, como ele vem formulando, já tem sentenças. O juiz ele, né? O Moro? Ele é bem cuidadoso, né? Ele é bem preparado, ele não é uma pessoa, acima de tudo, competente. E, logicamente, que um magistrado sério, né? E pegou um rabo de foguete aí que é brincadeira, né? O que está acontecendo com esse rapaz aí, ele vai envelhecer uns 10 anos, isso aí. Já está, né? A gente olha e já percebe isso. Amadeu, a gente está falando de juízes e a gente está falando eu vou falar aqui dos nossos tribunais, o STF e o STJ. São cortes de indicação do governo, ou seja, essa história, por exemplo, da presidente Dilma dizer que eu tenho 5 juízes, que eu não acredito que ela tenha falado isso. Acho que, ainda que ela tenha falado que é preciso armazenar vento, mas eu acho que ela não falaria uma bobagem dessa.
eu tenho 5 juízes que estão ao meu favor. Acho que ninguém falaria isso. O nosso STF, apesar de uma vez você ficar magoado com alguma coisa, ou não gostar porque o Joaquinzão foi confrontado lá pelo Lewandowski, apesar de tudo isso, é uma boa corte, né? Ou tem alguma coisa para dizer o melhor que seria que não... Ela o Supremo, ele estaria bem representado. Os componentes ali são pessoas habilitadas. Existe alguma restrição com relação ao Dias Toffoli, né? Que seria... Não tem bagagem nenhuma, não tem uma pós-graduação, não tem um mestrado, não tem um cargo relevante. O cargo mais relevante que ele teve foi ser advogado do PT e depois advogado-geral da União. Mas eu também vejo decisões dele, eu assisto eventualmente a TV Justiça, ele se manifesta com muita propriedade, né? Agora, por exemplo, uma ação revisional das contas da campanha da presidente Dilma, que já tinham sido aprovadas. Como houve nessa coleta de provas lá da Lava Jato, apareceu na delação premiada o Ricardo Pessoa da UTC dizendo: entreguei para fulano de tal 2,5 milhões para a campanha da Dilma, que não está, é caixa 2. O outro falou: entreguei mais não sei quanto. Resultado: o Gilmar Mendes botou a boca no trombone e disse que isso virou uma cleptocracia, né? E que, segundo o que se pode apurar, o que está aí dito, o PT teria feito uma bolsa de uns 4 bilhões de reais. E que com isso ele estaria fornido, né, financeiramente para campanhas até 2038. Muita coragem dele dizer isso. Foi expressão. E ele e o Gilmar Mendes é um bom ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Já foi presidente, né? Já. Então, com base nisso, foi suscitado lá pelo PSDB, pelo DEM, que negócio é esse? Que contas são essas que o TSE aprovou e que agora aparece só que tudo? Resultado: até com o voto do Toffoli foi feita, reabriu o processo para fazer uma ação revisional da prestação, né, de contas da foi unanimidade, campanha, né? Foi unanimidade. Parece que sim. Não sei se foi unânime. Unanimidade. Não sei se foi unânime, não sei se foi. Mas de qualquer maneira isso começa aquele negócio. Foi, Amadeu, unanimidade. Foi. O presidente da República pode dizer: olha, eu nomeei 5, 6, 7 ministros. Mas ele jamais poderá dizer: eu tenho 5 ministros. Jamais. É uma leviandade, né? E isso, assim, começa a conspurcar, a deteriorar a questão institucional. Mas, de qualquer maneira, está havendo um movimento agora no sentido de que, assim como nos tribunais de contas, a nomeação, a indicação de ministro do Supremo deixe de ser exclusiva do presidente da República, passe a ser eclética. Tribunais de Justiça, Congresso Nacional, presidente da República, OAB, Ministério Público, vão participar e fazer as suas indicações. Que beleza. Né? Então, e aí tomara que a gente consiga ter o controle externo de tudo isso. Não, necessariamente. Agora, com isso eu acho que aperfeiçoa. Porque o Senado da República comete um pecado, como vinha cometendo há muito tempo, e tentou se redimir agora em cima esse último ministro, o Fachin. Botaram uma sabatina nele lá, porque ele era favorável ao MST, ele tinha negócio, ele é de muita vanguarda na questão do Código Civil, no que pertine à questão de família, né? Então, bombardearam ele se saiu soberanamente bem, porque é um cara muito bem preparado. Amadeu. Mas, nas outras indicações, o Senado cumpria a tabela. Ficava trocando gentileza ali, aprovou o nome. A mão de cal em cima do sepulcro, né? Só isso e mais nada. Exato. Então, eu acho que
se você distribuir, se você fizer um balanceamento, né, das indicações, me parece que fica mais harmônico. O STJ já não padece disso. O STJ é o chamado Tribunal da Cidadania, Superior Tribunal de Justiça. Ali tem membros da advocacia, tem membros do Ministério Público, tem de tribunais de justiça e de tribunais regionais federais. E inclusive com uma... E aí tem o rodízio. Né? A hora que aposenta um ministro amanhã, qual é a origem dele? Foi a OAB que indicou. Então a OAB abre uma vaga para a OAB indicar. Uhum. Sempre são formadas listas sêxtuplas, encaminhadas ao STJ, a corte se reúne, dessa sêxtupla ele faz uma tríplice, e da tríplice o presidente da República nomeia um. Ainda tem essa, o presidente da República nomeando. E é necessário? Eu acho que sim. Tem que ter uma origem. Amadeu, para a gente encerrar aqui, dá para a gente confiar no nosso Congresso, da forma como está, com a estrutura dos seus membros, carcomida e de pouco conhecimento técnico, porque o que a gente vê, antigamente dava para assistir uma sessão da TV Senado e a gente bater palma. A gente tinha ali homens como Roberto Jefferson, eu vou citar dois aqui apenas que já não estão, três, o atual prefeito de Manaus, lá do Arthur Virgílio, para ajudar o PSDB aqui, e o nosso querido, o decano lá, o Pedro Simão. Mas hoje falta representatividade, falta estrutura naquele povo. Na Câmara de Deputados nem se fala, a coisa é bem pior, porque o espaço é maior, né? Mas dá para confiar nisso? Eu acho o poder legislativo na formalização, na formulação que está aí hoje, e de conquistar apoio, de trabalhar. Os parlamentares hoje em Brasília dedicam quase que 100% do seu tempo em colocar emendas no orçamento e depois trabalhar para liberar essas emendas. O que acontece com as emendas de parlamentares, nós todos já sabemos, né? E esse é o grande trabalho deles. Como consequência disso, há hoje um clima de absoluta, pelo menos, desconfiança, né? É inconfiável o parlamento. E ele é inconfiável ao sabor dessas oscilações. Ele oscila muito, ele teria que ter uma conduta mais retilínea. Amadeu, a gente precisa conversar mais. Mas não só a conversa lá de fora, a gente precisa conversar com você mais aqui. É sempre muito bom quando a gente pode beber água dessa fonte, assim, dessa fonte que conhece, que absorve bem, que já tem... São quantos anos de advocacia e de serviço público, Amadeu? Ainda hoje eu passei lá no TRT para protocolar um papel, aí me pediram a minha carteira para ver se eu era advogado mesmo. A moça olhou assim, número 4, a sua inscrição. Eu disse, eu sou velho. Eu sou fundador, né? Sou fundador da OAB aqui. Quem era número 1 ou quem é a número 1? Nós tínhamos 3 números na época, né? Porque um era o originário, o número 1 originário. Se fez a inscrição aqui, era o meu querido amigo Hugo Mota. Isso. Tinha o 1A, que é o cara que tem uma inscrição fora daqui e fez uma nova aqui. Então ele ficou com transferência para cá e ficou com a inscrição lá. Me parece que o 1A era o Odacir Soares. E o 1B, que é o cara que transferiu para cá. Cancelou lá e transferiu para cá a inscrição dele. Aí eu não sei quem é. Flávio Jurado. Não sei se Pedro Origa. Não, acho que não. O Pedro não é B, não. O Pedro é A. O Pedro ficou com inscrição lá em São Paulo e aqui. Mas eu sou 4B. Obrigado, Amadeu. Que é um prazer estar contigo sempre. Prazer é sempre nosso aqui recebê-lo. Chegamos ao final de mais um Tempo Real e eu deixo uma frase para você refletir antes de dormir. A liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. Quem disse isso foi Fernando Pessoa. O sol da manhã vem e lhes desafia. Traz o sonho pro mundo quem já não queria. Balafitas, trapiches, farrapos.
Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.